No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um pesadelo que afeta a maioria dos designers, que é basicamente quando você envia uma proposta para o teu cliente e ele simplesmente desaparece. Tenho certeza que a maioria de vocês já passou por uma situação dessa. Você enviou a proposta, o cliente não respondeu mais, ele até estava engajado, te respondia no WhatsApp, te respondia no e-mail, você chamava ele numa chamada de vídeo ou uma chamada pelo próprio WhatsApp, ali mesmo ligando para ele no telefone dele, ele atendia, e chegou um certo momento em que ele simplesmente parou de te responder e não disse se ele ia fechar com você ou não. Provavelmente, se ele sumiu, existem 4 principais motivos, que são esses que a gente vai conversar agora. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para lidar com essa situação e como que a gente consegue fazer um planejamento de reengajamento com esse cliente para que você possa voltar a ter um retorno dele e saber de fato se ele vai querer fechar com você ou não. A gente vai falar sobre esses 4 cenários e o primeiro deles é muitos sócios. Quando a empresa tem muitos sócios, geralmente ela demora um pouco mais para responder. Por quê? Geralmente eles acabam conversando muito entre eles e a gente sabe que quando tem muitas pessoas, o processo de aprovação de qualquer coisa ele acaba demorando um pouco mais do que demoraria se tivesse somente uma pessoa. E eu falo isso por experiência própria, eu já atendi muitas empresas que tiveram muitos sócios, inclusive muitos desses sócios às vezes tiveram reuniões durante eu estar na reunião e muitas vezes eles têm as reuniões em off, né, só entre eles. Então, muitas vezes essas aprovações que a gente acaba recebendo demoram um pouco mais e isso é completamente normal. Então, você não está sozinho nessa, inclusive em etapas de projeto, durante você estar negociando e quando você está entregando o projeto, isso também pode acontecer. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. Quando você trabalha com clientes grandes, com empresas grandes que têm muitos sócios, esse é um problema que é muito recorrente e eu vou te mostrar como que você lida com essas situações depois que eu listar esses 4 principais pontos, esses 4 principais acontecimentos que podem ocorrer no momento da negociação. Eu vou te passar uma forma bem simples de você conseguir resolver isso. Um segundo ponto também que é muito importante é quando eles estão avaliando outras propostas. Provavelmente também já deve ter acontecido com você, de você cobrar uma posição deles. Eles falam, a gente está avaliando outras propostas aqui e você não faz a menor ideia de como lidar com isso. Nesse caso, existem basicamente 2 tipos de clientes. São aqueles clientes que olham o valor e aquele cliente que olha o preço. O cliente que está interessado no preço, ele basicamente está interessado com quem ele vai economizar mais. Muitas das vezes o cliente não faz muita ideia do poder do design, do poder do branding, do poder da estratégia no negócio dele voltado para essa área visual, enquanto há outros clientes que se preocupam mais com o valor, ou seja, com o que vai ser entregue, não com a quantidade de itens que vão ser entregues, mas com o que vai ser entregue como resultado final. Muitas empresas já entendem esse valor e é muito importante que você perceba isso, quando o cliente está muito focado no preço e quando o cliente está muito focado no valor. Nesse caso, como a gente está falando dos clientes que estão avaliando outras propostas, é necessário que você procure encontrar assuntos em que ele tenha dúvida para que dessa forma você consiga trazer ele de volta para a mesa de negociação. Então, por que ele está analisando outras propostas? É o preço? É a questão do valor daquilo que está sendo entregue? Ele está procurando alguém que tenha mais qualidade, alguém que seja mais barato? É necessário que você entenda qual o momento em que o teu cliente está. Geralmente, empresas que estão começando o negócio, eles não fazem muita ideia da importância do design, do valor do design que ele pode agregar, na tomada de decisão, de compra, a questão de faturamento, quando a gente alinha, quando a gente consegue mesclar a etapa de design com a etapa de marketing, planejamento estratégico. Então, o design sim, ele tem um poder muito grande de conseguir trazer esse poder para a mesa de negociação e de você conseguir até mostrar alguns cases que você já fez de design que o cliente ele teve um resultado muito positivo depois que ele implementou essa etapa de design no mercado. O cliente que está procurando o preço, você não vai conseguir negociar muito com ele vai procurar o mais barato e pronto. Então, se você oferecer o produto mais barato, o serviço mais barato, é certeza que ele vai fechar com você. Mas se você acha que o teu trabalho ele vale mais do que aquilo, ele fica a teu critério de fato e fechar com ele ou não. Mas se o teu cliente for daquele tipo que você percebeu que ele é mais leigo, que ele não entende muito do assunto, então ele está meio perdido, está olhando várias propostas, o que você pode fazer para ajudar ele também? Então, quando você ajuda ele, você se ajuda também. Eu sempre recomendo uma consultoria de pelo menos 30 minutos a 1 hora, ali focado em design, estratégia e resultado. Quando você faz essa consultoria, você começa a passar para essa pessoa uma autoridade que aquela pessoa até então não sabia que você tinha. Você está conhecendo aquela pessoa pela primeira vez, aquela pessoa está te vendo pela primeira vez, então os dois são estranhos, é importante sim que você dê meio que uma carteirada ali com o teu conhecimento, com essa consultoria, que a pessoa consiga ver valor naquilo que você vai entregar, que você não está ali simplesmente para oferecer o melhor preço e depois entregar o projeto e ir embora. Você está ali para ajudar aquela pessoa a conseguir entender melhor
o negócio dela e entregar o melhor projeto possível. Você pode elaborar um e-book, eu já tinha falado isso em outros vídeos, mas é muito interessante repetir, para quem não viu ainda. Você pode elaborar um e-book sobre consultoria de marca. Você coloca ali os principais critérios do porquê que o design é importante para aquela empresa. Isso vai ajudar muito eles a entenderem o valor daquilo que você faz. Depois que você passar essa consultoria de meia hora a 1 hora mais ou menos, você pode enviar esse e-book para essa pessoa. Eu não recomendo enviar diretamente o e-book para a pessoa, porque dificilmente ela vai parar para ver. Quando a pessoa ela não tem muito conhecimento, é uma pessoa mais leiga, ela está mais interessada no faturamento, ela acaba não acreditando, né? Acaba sendo meio cético na hora de achar que o design ele tem de fato algum poder ali de compra, algum poder para fazer com que as pessoas enxerguem aquela empresa de uma forma diferente. Então é importante que você faça essa consultoria ali de meia hora a 1 hora, depois sim você passa aquele e-book dizendo, olha, esse e-book aqui ele é um resumo da consultoria que eu passei para você. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. O item 3, que é o terceiro motivo, que ele é o principal, em que as pessoas geralmente não sabem lidar, é quando o cliente ele achou caro. Nesse caso, essa é uma das objeções que fazem com que o cliente simplesmente desapareça. Como eu tinha falado, tem um cliente que vê preço e tem um cliente que vê valor. Ele pode, de fato, não ter aquele dinheiro, então ele pode ter o valor que é abaixo daquele valor que você passou para ele, ou ele simplesmente não viu valor naquilo. A gente tem uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto e ela não consegue achar caro, por exemplo, uma bolsa de R$7.000, mas aí você vai oferecer um projeto a R$2.000 e aquela pessoa acha caro. Por quê? Porque ela viu mais valor na bolsa do que no teu trabalho. Não quer dizer que ela não tenha aquele dinheiro. Em alguns casos, até pode acontecer da pessoa ter um investimento mais baixo, mas na maioria dos casos, quando a pessoa acha que está caro, ela acaba achando que aquele teu trabalho, que o teu serviço, ele não vale aquilo que você está cobrando. Então é muito importante que você tenha um posicionamento de mostrar o valor do teu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você agrega, o que vai trazer para aquela pessoa, tudo isso antes de apresentar o preço. Depois que você apresenta o preço para conseguir trazer aquela pessoa de volta para um reengajamento, que a gente chama, é muito mais fácil você passar o valor e depois passar o preço do que você fazer o contrário. Porque quando a gente passa o preço para a pessoa, ela já imagina que seja algo ou que esteja acima do que ela estava imaginando pagar ou que está abaixo. De qualquer forma, ela acaba tendo meio que uma surpresa se ela não vir valor naquilo que você faz. Já aconteceu muitas vezes de eu participar de uma reunião com o cliente, apresentar todo o valor daquilo que eu faço, a questão do registro de projeto, a questão de trabalhar as etapas de branding, a questão de trazer o cliente para participar de uma imersão junto com a gente, mergulhar num projeto, participar de todas as etapas, explicar todos os critérios da questão de mercado internacional que a gente atende há muitos anos, da gente ter atendido grandes empresas, da gente ter um mercado onde a gente atende desde pequenas empresas até grandes empresas por trazer um diferencial para a gente também. Então a gente acaba passando vários valores durante a mesa de reunião e a gente passa todas as etapas que a gente faz durante um projeto de branding completo e o cliente ele consegue ver valor naquilo. E quando a gente passa o preço, a surpresa geralmente é o contrário. Eles imaginam, poxa, eu imaginava que era mais caro. Porque a gente agregou tanto valor naquilo que o cliente ele imaginava que ia ser muito mais do que aquele valor que a gente tinha cobrado. Eu até tinha passado um exemplo, né? Você oferece um carro para uma pessoa a 200 mil, a pessoa que tem condição de comprar aquele carro vai dizer, cara, que carro é esse que está caro, 200 mil? E aí você chega para ele, uma Ferrari que eu tô vendendo, eu não quero mais, e a pessoa começa a achar barato, porque uma Ferrari é de 4 milhões para cima, mais ou menos. Então, quando a pessoa ela vê valor naquilo que está sendo vendido, ela não tem problema de pagar aquele preço, né? O preço que você está cobrando. Então, é muito importante que você mostre o teu valor primeiro. E existem vários casos, como eu tinha falado, a pessoa ou ela acha caro porque ela não tem dinheiro, ou ela acha caro porque ela acha que não vale aquilo que você está oferecendo. Você precisa entender o seguinte, o cliente te procurou. Se ele te procurou, ele tem um investimento já reservado. Para alguns é um pouco ousado perguntar qual o investimento que a pessoa tem para aquele projeto, mas eu particularmente já consegui me dar muito bem em vários projetos no seguinte sentido. Eu tinha, por exemplo, sei lá, um projeto que eu iria cobrar 12 mil, o cliente falou, olha, eu tenho 15, eu tenho 16 mil de investimento para esse projeto, então a gente pode fechar nesse valor. Aconteceu várias vezes, por quê? Às vezes a leitura que a gente faz do cliente é errada em comparação àquilo que ele realmente é. Então, em alguns casos, você pode fazer sim essa pergunta. Fala, olha, a gente pode fazer uma proposta, pode elaborar uma proposta, mas pela experiência que eu tenho de mercado de muitos anos, aí, quase 20 anos de mercado, no meu caso já fez 20 anos esse ano que eu estou atuando na área, eu entendo que algumas pessoas elas já vêm com o investimento reservado para aquele projeto e para que a gente possa criar uma proposta personalizada, é importante muitas vezes saber se você tem
esse investimento já reservado, qual seria esse investimento, para que a gente possa criar uma proposta que esteja dentro daquilo que você está esperando. Então isso é muito útil, muitas das vezes, você fazer essa pergunta. Alguns têm vergonha de perguntar, eu não critico também, porque eu já tive por muitos anos. Hoje eu não tenho mais, quando eu percebo que a empresa é uma empresa grande, geralmente a gente vai conversando, eu tenho uma margem de valor, então eu imagino, poxa, esse valor aqui vai dar 20, 30, 40 mil mais ou menos. Vai dar uns 40 mil, já sei mais ou menos vai dar esse valor. Então começa a conversar com eles, passar a questão do valor, mostrar o que a gente oferece, a gente já tem uma base de quanto a gente vai cobrar naquele projeto e a gente faz essa pergunta para ver se está dentro da margem daquilo que a gente já está esperando. Não quer dizer que o cliente vai definir quanto ele vai pagar. Então é muito importante você entender esses critérios na hora de elaborar suas propostas e conduzir a sua reunião com o teu cliente, porque muitas vezes ele simplesmente desaparece porque ele ficou muito confuso naquilo que você passou, ele não viu o valor, ou ele achou caro, ou ele achou muito barato, e muitas vezes até cobrar barato demais é um problema, porque o cliente ele some por achar que não é confiável. Então é importante você balancear esses pontos aí na hora de conversar com o teu cliente. Existe um quarto ponto que é basicamente quando o cliente ele fica com dúvidas. Nesse caso, o que eu recomendo? Na reunião que você estiver fazendo com ele, a todo momento que você estiver explicando algo, o preço, os itens, tudo que você estiver explicando para ele é importante que você dê uma pausa e você pergunte. Ficou algum ponto que você não entendeu? Ficou claro para você? Se você tiver qualquer dúvida, eu estou aqui para a gente conversar. É muito importante que você não saia dessa reunião com nenhuma dúvida, porque às vezes os clientes eles sentem essa vergonha de perguntar algo por achar que você não explicou direito ou que você não tem muito domínio daquilo. Então ele acaba ficando com algumas dúvidas e esquece de perguntar para você, até por parecer leigo, para não querer parecer como alguém que não entende muito desse assunto de branding, da questão de marca, da importância do design. Então ele pode ficar meio acanhado de perguntar isso para você. É importante que durante a reunião você consiga conduzir dessa forma. Enviar um e-mail para o cliente simplesmente perguntando a gente vai fechar ou não vai fechar, eu estou muito empolgado para a gente desenvolver esse projeto, não é uma boa. E eu vou te dar algumas razões para você entender por que isso não é tão interessante. Isso acaba passando uma mensagem que você está desocupado, que você está precisando daquele projeto. Então existem algumas formas muito profissionais que você pode usar, até gatilhos mentais, como o da urgência, como o do desapego. Esses dois são os gatilhos mais poderosos para a gente conseguir finalizar uma reunião, seja ela de forma positiva ou seja ela de forma negativa. Mas de fato, ficar aguardando uma resposta que nunca chega, eu tenho certeza que você também não curte e ninguém gosta desse tipo de sensação. Então, você precisa tomar uma atitude, como tudo na vida, ou é sim ou é não. O talvez, para mim, é algo que eu não gosto. Então, eu sou muito direto, ou eu gosto de ouvir um sim, ou eu gosto de ouvir um não. De qualquer forma, todo mundo se prepara para o sim, mas infelizmente ninguém se prepara para o não, e aí quando recebe o não, fica com aquela cara de tacho. Então, o que eu recomendo? Se prepare para o sim. Se ele falar sim, beleza, vamos fechar a proposta, vamos dar andamento, sai o contrato, faz o projeto, entrega, e vida que segue. E se ele falar não, você já parou para pensar nisso? Você vai ficar com uma cara de sem graça durante a reunião ou você vai manter a postura, firmeza e falar tudo bem, a gente pode conversar mais para frente se você tiver interesse e vida que segue. É dessa forma. Você tem que se preparar para o sim, tem que se preparar para o não. Beleza? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente já entendeu os 4 cenários que a gente precisava entender. Agora a gente vai trabalhar uma estratégia de reengajamento. A gente vai usar esses 2 gatilhos que eu passei para vocês, que é do desapego e o da urgência, e eu vou mostrar mais ou menos aqui como que a gente pode fazer para conseguir contornar essa situação de forma segura e de forma profissional. Você vai enviar um e-mail para o seu cliente. Nesse e-mail, o título do e-mail vai ser término do prazo. Não vai ser cobrança de proposta, aguardo uma resposta. Tudo isso indica que você está de fato interessado em trabalhar com ele. E quando você se oferece muito, não é algo muito interessante. Assim como na vida, as pessoas preferem as coisas difíceis. Quando você tem tudo muito fácil, você acaba não valorizando. Então, quando você coloca término do prazo, já passa uma sensação para o teu cliente que aquela proposta ela vai ser encerrada, mas antes, o possível cliente ele vai precisar entender um pouco melhor o contexto daquele e-mail para saber o que está acontecendo. E acaba gerando uma certa curiosidade também, como se ele estivesse sendo dispensado. Eu tenho certeza que ninguém gosta desse sentimento. Dá um exemplo bem prático aqui, olha só, vou colocar na tela aqui. Oi, João Carlos, tudo bem? Eu estou ajustando a minha agenda para as próximas semanas e eu precisaria de uma atualização da proposta que foi enviada. Seja um feedback positivo ou negativo para que eu possa realocar as outras negociações que estão sendo aprovadas para entrar no cronograma. Você como empresário sabe a importância de planejar e antecipar essas situações para um bom fluxo de projetos. Você pode me ajudar com esse feedback até o dia 5? Então nesse e-mail não passa muito a ideia de que você está precisando daquele projeto, muito pelo contrário, né? Você tem outras negociações e você precisa apenas saber se vai haver um feedback de sim ou não para você se organizar
organizar, ou seja, para você organizar o seu cronograma. Essa é uma dica muito simples que pode trazer muito resultado para você voltar a engajar com os seus possíveis clientes e dessa forma não passa a ideia de que você está precisando do projeto. Porque uma mensagem desse tipo, estou muito animado para trabalhar com você, acaba passando uma mensagem e você precisa fechar com ele e não o contrário, não que ele precisa fechar com você. Então quando você coloca, você consegue me responder, me dar esse feedback ali de sim ou de não até num prazo de 5 dias, só para que eu possa me organizar, me planejar melhor e para que eu possa pegar as outras negociações e encaixar no meu cronograma. Isso passa até uma ideia de que você está sendo respeitoso com ele, educado, mas que você não precisa do projeto dele, você não precisa que ele aprove aquele projeto com você, porque você tem outros projetos. Isso acaba passando uma sensação de urgência, um gatilho do desapego, que você não precisa daquele projeto. Isso é muito interessante. Então é muito legal, aquele design está sempre atrás do cliente, sempre perguntando, cadê, você tem alguma resposta? Será que a gente vai fechar? Eu estou muito animado para trabalhar. Se você precisar de um desconto, a gente pode conversar. Esse tipo de designer que procura essa linha de raciocínio acaba não sendo tão valorizado quanto gostaria. Embora eu entenda que seja por boas intenções, que é a questão de faturamento, mas não é muito interessante para o cliente, não passa uma ideia muito profissional, passa muita ideia que o design está mendigando muito aquele projeto, aquela demanda ali, não é algo muito interessante. Beleza? No nosso mini podcast de hoje é isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilha com seu amigo designer e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.